Amém? Vamos lá, vamos para a nossa palavra. A gente está falando do tudo novo. E aí você vai falar, Rodrigo, mas vai falar tudo novo de novo. Tudo novo de novo. Essa palavra está no meu coração desde a primeira semana de janeiro. Né? E eu estava com isso no coração, e é impressionante como Deus veio alinhando tudo. Todas as mensagens, ou quase todas, que nós tivemos, desde o 1º de janeiro para cá, se refere ao novo de Deus. Porque essa liderança da igreja recebeu um direcionamento de Deus, e nós cremos que realmente Deus está fazendo novo nas nossas vidas. E Ele está direcionando, dando todas as ferramentas para que a gente possa usufruir desse novo, para que a gente possa receber esse novo e possa compartilhar esse novo de Deus, amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, ou no smartphone aí, em Levítico, o livro de Levítico, no capítulo 26, do versículo 9 ao versículo 13. Levítico 26, do verso 9 ao 13. Diz assim, na versão NVI: Eu me voltarei para vocês, e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela, para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Amém? Pai, te damos graças, Deus, por esta noite, por esse momento, Deus, por esta oportunidade de pregar, ó Deus, a Tua palavra, de trazer a Tua palavra, Deus. Senhor, o Senhor colocou essa mensagem no meu coração e eu creio que não foi em vão, Pai. Deus, então, que os corações aqui estejam abertos, Senhor, para receber a Tua palavra. Deus, que vidas realmente venham ser transformadas, Senhor. E que, Pai amado, realmente possamos colocar em prática essa atitude de receber, ó Deus, o novo, de dar espaço para o novo. Pai amado, para que possamos viver o melhor que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Bom, só para introduzir esse texto, porque é um pouco estranho, soa um pouco estranho o jeito que ele está escrito aqui, que diz assim: vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela, terão que descartar, para dar espaço para o novo. O livro de Levítico, ele é um livro que normatiza o sacrifício, ou seja, a relação de doação do homem para com Deus, certo? Então ele normatiza essa questão da oferta, do sacrifício. E esse contexto, Deus ele dá alguns mandamentos ali para o povo, e ele fala, olha, se vocês obedecerem isso que eu estou ordenando, vocês receberão essas bênçãos. E essa é uma das bênçãos que ele fala. Ele fala, então vocês estarão comendo da colheita que vocês colheram no passado, quando vocês terão que liberar espaço para receber a nova colheita. Qual que é o princípio que Deus passa aqui? Abundância. Abundância mediante a obediência. Então, se vocês obedecerem, vocês terão fartura, vocês terão abundância. Porém, tem um senão. Se vocês não obedecerem, aí teria lá algumas maldições. Então, eu quis pegar esse livro de Levíticos, porque eu entendo que a nossa igreja, ela vem passando por um momento de transição, um processo de transição, todos vocês já estão sabendo, a maioria já sabem, né? Já foi muito falado isso aqui. E, às vezes, dá um certo medo, porque nós pensamos que, de repente, a gente está destruindo tudo que foi feito para fazer algo novo. E eu não creio nisso, e a nossa liderança não crê nisso. Eu vejo que nós estávamos recebendo um alimento, nós vínhamos recebendo um alimento, e Deus fala, olha, existe uma nova colheita, existe uma colheita específica para a sua geração, existe uma colheita específica para esse novo tempo.
Então vocês terão que abrir, porque eu vou continuar abençoando vocês. A nossa igreja, em meio à pandemia, nós não tivemos nenhum caso de morte, né? O pastor Laércio foi bem assertivo, claro, com a direção do Espírito Santo, em declarar que ninguém seria ceifado pela Covid. E realmente não foi. A nossa igreja, vários empresários, várias pessoas prosperaram em meio à pandemia. Né, o pastor Laércio já chegou várias vezes a falar que o dízimo chegou a aumentar durante a pandemia, enquanto várias igrejas de repente estavam passando. É porque nós somos melhores? Não. É porque nós estamos alinhados com o direcionamento de Deus. E Deus tem nos abençoado por isso. E nós, como povo de Deus, em meio a essa transição, nós precisamos tomar posse, irmãos, dessa promessa. Essa palavra, ela foi específica lá para o povo de Levítico, mas nós temos que tomar posse, porque nós estamos vivendo algo novo. E Deus tem despertado isso no coração da nossa liderança, no coração da igreja. E eu vejo que há uma dificuldade, há um certo um travamento, um bloqueio, né, que às vezes dificulta a gente aceitar mudanças. Mas que nós tenhamos um coração humilde e generoso, humilde para entender que o novo é de Deus. O novo é de Deus, amém? Vem de Deus. E generoso para compartilhar esse novo e para ceder o espaço no seu coração para receber esse novo. Como o texto diz, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Né? E eu quero refletir bem rápido com vocês, essa palavra ela é bem rápida mesmo, eu quero refletir em 2 pontos, para que essa mensagem realmente fique gravada no coração de vocês. Tá? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que precisamos abrir esse espaço. Nós precisamos desapegar daquilo que passou, do nosso passado, e abrir espaço para o novo. Isso eu não estou falando somente relacionado à igreja, tá? Aqui Deus tem uma mensagem para a sua vida, tem uma mensagem para você. Então o Espírito Santo, ele vai falando com você durante esse tempo. Sem dúvidas, uma das maiores dificuldades do ser humano é desapegar. Né? Qual que é o lema da OLX? Qual que é o slogan dele? Desapega. Mas não é fácil, gente. Eu tenho uma esposa em casa, que ela tem umas roupas lá que não sai, e eu pego no pé dela e falo, amor, precisa doar, a gente precisa doar isso daqui. Ah, não, isso aqui eu vou usar, e já faz 3 anos que não usa. Mas amém. Então a gente tem dificuldade, e é normal isso, porque nós vivemos numa época onde o ter é importante. Não é verdade? Nós temos as coisas, nós queremos ter, nós trabalhamos porque queremos ter. Ah, mas precisa sobreviver. Não, beleza, mas a gente quer ter. Às vezes são coisas que não precisamos, né? Mas queremos ter. Então, quando chega na hora de desapegar, fica difícil. Mas nós precisamos desapegar. Isso em várias fases da nossa vida. E o Evangelho de Cristo, ele já traz esse desafio para nós. Quando Jesus ele encontra lá com Nicodemos, ele fala assim, você só vai conseguir ver o reino de Deus se você nascer de novo. E ele até questiona, mas como assim nascer de novo? E Jesus fala que é necessário nascer de novo. E não só o nascer de novo, mas Paulo fala em Efésios 4, 22 ao 24. Olha o que Paulo diz, Efésios 4, do 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Ou seja, o Evangelho, ele nos desafia a viver esse novo, a viver em novidade de vida. Então, a partir disso, o meu passado, ele só serve como referência. Eu não posso ter o meu passado como alvo, eu não posso ter o meu passado como perspectiva. Eu falo isso porque algumas pessoas ficam presas no seu passado, e às vezes esse passado pode ter sido muito bom, a ponto que ela fala, poxa, cara, uma vez, eu estava conversando até isso com o pastor Samuel hoje, aqui, eu falei, quando ele estava contando, ele falou assim, quando a gente fala de coisas do passado, a gente só fala as coisas boas, né? Por exemplo, eu tinha uma empresa, nossa, minha empresa vendia muito, minha empresa lucrava, não sei o que, tal, mas eu não tenho mais a empresa. E a gente não conta porque não tem, só conta. Então a gente fica vivendo disso, alimentando isso e não vai para frente. Né? E fica preso no passado. Ou às vezes você teve um passado muito ruim, um passado de trauma, um passado de abuso. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que passou com você. O que Deus, Ele traz no meu coração hoje é,
não deixe que o seu passado vire uma âncora, vire algo que te amarre, algo que te aprenda. Você precisa se libertar desse passado para você seguir em frente. E isso acontece na nossa vida, isso acontece na igreja. Eu vejo, por exemplo, aqui tem uma... aqui isso é até meio polêmico, eu vou falar aqui. Tá? Mas eu não quero levantar polêmica, eu não quero ninguém brigando. Mas a gente tem uma polêmica com relação às músicas, por exemplo. Né? Algumas pessoas falam assim, e eu muitas vezes falei também, as músicas de antes eram melhor do que as de hoje. Né? Os louvores de antes tinham mais unção do que o de hoje. Mas as coisas de antes tinham mais valor do que a de hoje. Gente, eu penso assim, o mesmo Deus que usou a vida do Ademar de Campos, o mesmo Deus que usou a vida do Asaf, o mesmo Deus que usou a vida de Davi, que escreveu os Salmos, esse Deus ele ainda está vivo, ele está hoje, e ele está à disposição para nós sermos usados por ele, para nós escrevermos cânticos que realmente façam a diferença, e realmente escrever cânticos que impactem. Só que a gente às vezes prefere ficar focado no passado, e a gente às vezes menospreza o novo de Deus. Então, o Deus que a gente fala aqui não é o Deus que é um personagem de um livro que chama Bíblia. Não, o Deus que era vivo no passado é vivo hoje, amém? E do jeito que ele fez no passado, ele faz hoje. Como ele falou no passado, ele fala hoje. Senão não faz sentido nós estarmos aqui. Senão não faz sentido ter louvores. Poderíamos usar só a Bíblia. Então Deus falou com Davi, Davi escreveu 150 não, escreveu a maioria dos salmos. Né? Então nós teríamos que cantar e tocar somente os salmos. Mas Deus ele vai usando as gerações, Deus vai renovando os louvores, Deus vai renovando as palavras. E eu tenho certeza que existe um novo tempo para nós também. Em Hebreus 11, nós temos o escritor de Hebreus, ele fala sobre os heróis da fé. E ele vai lá e fala de Abraão, fala de todos os heróis da fé. E aí no capítulo 12 ele fala assim, nós, porém, que estamos cercados, que estamos rodeados de tão tamanha nuvem de testemunhas, né? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Veja, eu tenho referências lá atrás, que eu falei sobre o passado ser referência. Eu tenho referências, eu tenho os homens da fé que foram referências. Mas agora quem está com o bastão é a gente. Eles correram uma corrida, eles pararam e passaram o bastão. E agora a gente está correndo essa corrida. Nós devemos ser os heróis da fé dessa geração. Nós devemos fazer a diferença na nossa geração. Não estou fazendo comparação, que meu nome deveria estar na Bíblia, mas eu espero que vocês entendam que nós, às vezes, nos apegamos a coisas do passado e não acreditamos que pode acontecer agora. Entendeu? Nós não acreditamos que os milagres que aconteciam no passado podem acontecer agora. E podem. O mesmo Deus, é o mesmo Deus que estavam com eles, é o Deus que está conosco. E isso fez eu lembrar, hoje o pastor Samuel trouxe uma palavra sensacional, fantástica, que também estava relacionada com esse tema que eu estou trazendo aqui, e ele falou sobre a igreja em movimento. Isso é muito importante, porque a igreja em movimento, ela demonstra que a igreja está debaixo de uma direção do Espírito Santo. Ela não é só uma organização, ela é um organismo vivo, ela se move, ela cresce, ela muda. E é isso que a gente tem experimentado nos nossos dias. Então eu repito, o passado ele deve ser visto como uma referência de Deus para a nossa vida. Vocês lembram da história do paralítico do tanque de Betesda? Jesus chega para aquele homem, que já fazia 38 anos que estava naquela condição, a Bíblia fala, e Jesus olha para ele e fala assim, levanta, toma a tua maca, leva o teu leito, a tua cama e anda. Jesus dá três ordens para ele. Primeiro, levanta, acredita que eu estou te curando. Toma a tua maca e anda. O que eu penso assim, que Jesus quis dizer ali? Jesus, ele olhou para aquele homem e falou assim, meu filho, faz 38 anos que você está nessa situação. Faz 38 anos que você está parado, jogado nesse chão, em cima dessa cama. E hoje eu estou derramando algo novo sobre a sua vida. Você está recebendo a oportunidade de voltar a andar. Você está recebendo a oportunidade de voltar a ter uma vida normal. Algo novo estou derramando sobre a sua vida. Só que pega a sua maca e leva ela. Sabe por quê? Todas as vezes que você olhar para ela, você vai se lembrar de onde eu te tirei. Então isso é muito importante. O passado,
ele não pode ser descartado, ele tem que ser visto como referência. Mas nós precisamos continuar. E Jesus fala para ele, ande. Então, levanta-te, toma o teu leito e anda, não fica parado. Vai porque eu tenho coisa maior para você. Amém? Outro fator que eu vejo que às vezes impede da gente receber esse novo de Deus é o medo. Nós temos medo. Eu, por exemplo, mudei de cidade várias vezes, e toda cidade que eu ia, eu entrava numa escola diferente. E aí, quando você chega na escola, você tem aquele medo, aquele receio de entrar na sala. E aí, quando eu comecei a trabalhar, tinha aquele medo, o que as pessoas vão pensar de mim? Para estar aqui do jeito que eu estou, vocês não sabem como é difícil. Como o novo, a novidade, aquilo que é desconhecido, traz medo para nós. Quem já teve a experiência aqui de, com certeza a maioria, de ir comprar um sapato, e aí você coloca o sapato e o sapato aperta só do lado do pé ou só no calcanhar. Né? Aí o que você faz? Você não leva o sapato? O vendedor chega para você e fala assim, não, fica tranquilo que ele vai lacear. Não é assim? O passado não, desculpa. Perdão, gente. O velho, aquilo que é velho, é mais confortável, porque nós já estamos habituados com isso. Né? Tocar guitarra para mim é algo hoje relativamente fácil, simples. Mas trazer a palavra para mim sempre é um desafio, porque ainda é algo muito novo para mim, é algo muito recente. Então, eu preciso vencer esses medos. E aí nós temos que continuar, é igual o sapato. O sapato velho é a coisa mais confortável do mundo, mas quando você troca o novo, você sente apertar. E o vendedor fala, você tem que caminhar com ele. Então, é assim também que a gente tem que trabalhar com o novo. A gente tem que ter o coração aberto para receber, sabendo que Deus vai dando graça e a gente vai se habituando. E hoje eu gostaria de encorajar vocês então, como filhos de Deus, como filhos e filhas de Deus, a crer que existe algo maior, que existe algo realmente preparado por Deus, para um tempo diferenciado, nesse novo. Amém? Em Coríntios 2,9 diz assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Amém? Você crê nisso? Amém. O que Deus tem para você, meu irmão, o que Deus tem para mim é muito maior. O que Deus tem para a nossa igreja é muito maior. Só que nós precisamos ter esse coração humilde, de reconhecer que é o Deus que está trazendo novo, e humilde e generoso para ceder espaço, para disponibilizar espaço, para Ele trazer algo novo para as nossas vidas. O novo ele já está acontecendo. Não vai acontecer, já estamos vivendo o novo. Né? Então o novo é inevitável. Agora, se eu vou fazer parte disso, se eu vou progredir, isso é opcional, é escolha minha. Eu vejo na história do povo do Egito, que eles tiveram essa oportunidade. E o versículo 13 de Levítico 26 fala assim, Eu, Senhor, desse que a gente leu, tá? Eu, Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos deles, quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Houve um resgate desse povo do Egito. Moisés foi lá, pela direção de Deus, e resgatou esse povo. E não foi um resgate assim, simples. Foi algo realmente sobrenatural. Primeiro Deus enviou as 10 pragas. E aí trouxe aquele problemão para Faraó. Depois esse povo sai. Faraó vem atrás. Então o povo se depara com o mar. E Deus fala para Moisés, toca no mar. E ele toca no mar e abre, né? Estende a vara e o mar abre. Eles passam em seco. O povo de Faraó vem, o mar se fecha. Aí eles chegam no deserto, não tem água. Moisés bate na rocha, sai a água. Depois Deus envia uma nuvem para cobrir eles de dia, para o sol não judiar. E depois à noite mandava uma nuvem como se fosse uma coluna de fogo para aquecer esse povo, para que o frio do deserto não matasse eles. As sandálias deles não se desgastavam. O maná, a provisão de Deus caía todos os dias. Esse povo, mais do que ninguém, estava experimentando o novo de Deus. Deus estava derramando o novo sobre ele. Uma nova terra, uma nova promessa, uma nova geração, um novo modo de viver. Só que o que eles fizeram? Eles olharam para trás e lembraram, poxa, comendo maná todo dia aqui, lá no Egito eu comia carne. Lá no Egito eu comia pepino. Ou seja, eles estavam ainda com os olhos presos no passado. Isso é um perigo para a gente, porque Deus ele disponibiliza o novo para nós. Só que às vezes a gente recusa, a gente rejeita, porque estamos presos ao nosso
passado. Eu vou fazer uma dinâmica bem rápida com vocês aqui para simplificar. Quem aqui fez curso de datilografia? Não precisa ter vergonha, não. Legal. Quem aqui que não fez curso, mas mexia com máquina de escrever? Eu mexi, meu primeiro emprego, mexi. Certo. Vamos lá, vamos pegar outra geração então, um pouquinho mais recente. Quem aqui teve Orkut? Orkut. Uma das primeiras cidades. Quem teve MSN? MSN, aquele que você tinha um bichinho que você tremia assim, a tela do computador tremia, você podia usar a sua impaciência. Vocês ainda usam o MSN? Não. Vocês usam o Orkut? Por quê? Não existe, foi descontinuado. Novos produtos vieram, novos sistemas vieram. E o que aconteceu? Uma parte não seguiu, não foi para o Facebook, não foi para o Instagram. Uma parte não migrou da máquina de escrever para o computador. É isso que acontece. O novo, ele é inevitável. O novo, ele sempre vem, o mundo está em mudança, tudo está em mudança. E às vezes a gente fica preso ao passado. Por quê? Porque não aceitamos o novo, não queremos ser desafiados. Como eu disse aqui no começo, a gente está vindo de uma série, eu já estou encerrando, a gente está vindo de uma série sobre o tudo novo. Né? Deus colocou isso no coração dos nossos líderes, colocou, e o pastor Laércio já há 2 anos vem preparando alguns discípulos, né, que foram ordenados em dezembro, e Deus vem trabalhando muito nisso. E o momento da pandemia foi um momento propício para isso, né, porque até então não se pensava em transição, só que a obra de Deus ela não pode parar, amém? Ela precisa continuar. E aí Deus trouxe esse esclarecimento para a nossa liderança, para os nossos pastores, e aí começamos esse projeto. E temos visto grandemente a mão de Deus nisso. Então eu quero convidar você, pode ficar de pé, em nome de Jesus, eu queria chamar o louvor. Eu quero convidar você a realmente receber, aceitar esse novo de Deus para a sua vida. Em todas as áreas. Tanto na igreja, como na sua casa, como no seu casamento. Às vezes o seu casamento precisa de um novo de Deus. Às vezes é a área que você trabalha, a área que você atua que precisa de um novo de Deus. Às vezes a sua empresa não está indo bem e você precisa de um novo de Deus. Às vezes o seu relacionamento com o filho está desgastado e você precisa de um novo de Deus. Abra o seu coração, porque Deus, Ele quer derramar esse novo. Mas existe algo que nós precisamos fazer, é abrir o espaço. É aceitar, é saber que só Ele pode trazer o novo para as nossas vidas. Quero contar uma experiência rápida que eu tive quando eu tinha 17 anos. Na verdade, a experiência começou desde quando eu nasci. Mas eu toda a vida, pelo menos assim, a maior parte, depois que eu tive essa consciência, eu não enxergava muito bem. Hoje eu tenho 5,5 graus de miopia, e astigmatismo, não sei bem quanto que é de cada, mas é 5,5 graus, eu uso lente de contato. E eu com 17 anos eu ainda não usava, e eu não sabia que eu enxergava mal. Eu sempre morei com avós, com tios, e nunca tiveram essa preocupação de me levar para o oftalmologista. Eu tinha muita dor de cabeça, eu sentava na primeira carteira da escola, e ainda eu perguntava para o colega do lado que estava escrito na lousa e perguntava para a professora. Sentava na primeira carteira e não enxergava. Mas isso para mim era normal. Por quê? Porque eu não sabia. Eu nunca tinha enxergado bem. Então para mim era normal, não era uma reclamação. Eu estava conformado com o jeito que eu estava vivendo. Eu falei, não, para mim tá bom. Eu conhecia as pessoas pelo jeito de andar. Às vezes os irmãos da igreja passavam e me comentavam e eu não via. Então eu não respondia. Aí eles falavam assim, nossa, é metido, né? Mas não era maldade, eu não via mesmo. E aí um dia, no primeiro emprego que eu entrei, eu estava trabalhando e forçando a vista para mexer no computador, eu era office boy, e a Maria, era a mulher que fazia a limpeza na empresa. Ela chegou e falou assim, menino, você já foi no oftalmologista? Eu falei, não, você precisa de óculos. Eu falei, será? Né? Inocente. Na época eu não tinha 5 graus, tinha menos, era 2, alguma coisa. E aí eu aceitei a opinião dela e fui no oftalmologista. E eu peguei o ônibus, eu lembro que o ônibus ele tinha que chegar mais ou menos aqui para eu ver para onde que ele ia. A hora que ele chegava eu acenava, porque eu não enxergava o que estava escrito. E eu cheguei nesse oftalmologista, e aí ele fez a medição lá, fez o exame, e falou, ó, você tem tanto de miopia e tanto de astigmatismo. E já ofereceu a lente de contato para mim. Deu
modelo de teste. E eu coloquei, gente, quando eu coloquei a lente, foi um tapa na minha cara. Eu nunca tinha visto a circunferência certinha da Lua. Eu olhava para as luzes assim, eu vi uma mancha. Eu não conseguia ver placa de carro, eu não sabia que os carros brilhavam tanto. E aí eu comecei a subir aquela avenida de Assis a pé. Eu subi a avenida de Assis a pé e subi lendo todas as placas. Lia os outdoor, aquelas fachadas de empresa, tudo coisa que eu não enxergava. E o que tudo isso tem a ver? Quando a gente vive numa situação que a gente está confortável, que a gente está cômodo, a gente não tem noção do que Deus quer realmente mostrar para a gente. A gente não consegue enxergar o que Deus está colocando na nossa frente. Então, nesta noite, o meu apelo é para que a nossa oração, não só a minha, mas a sua também, seja para que Deus realmente tire as escamas dos nossos olhos, assim como Ele fez com Paulo, que realmente Ele traga a visão, Ele traga a real vontade dEle para as nossas vidas. Isso é muito importante, senão a gente vive a vida inteira não enxergando o que Deus quer. A gente passa a vida inteira míope, não sabendo o que Deus tem para as nossas vidas.